E aí, beleza? João Abrantes na área e hoje eu vou falar de 7 erros não verbais que podem estar impedindo você de ser visto como um cara mais confiante, mais seguro, mais atraente. Mas relaxa, porque eu vou resolver cada um desses erros também. Não são poucos os caras que começam a estudar sedução e que só focam na parte da conversa. Por quê? Porque na concepção deles, eles são rejeitados por causa do assunto ou da falta de assunto. Mas nem sempre isso procede e eu vou explicar o porquê disso. A conversa só tem 7% de importância no sucesso de uma interação. Os outros 93% dependem da linguagem não verbal, que é a fusão da linguagem corporal com a sua técnica vocal. Só que tem muito cara que não sabe disso, ou então até sabe, mas não bota fé de que isso seja verdade. E eu já fui um desses caras. Eu no começo só estudava conversa, aí eu saía para praticar, conversava e voltava para casa zerado. E quando eu comecei a focar em linguagem não verbal, os meus resultados mudaram literalmente da noite para o dia. Eu comecei a ter mais presença, comecei a projetar mais confiança, mais segurança, mais tranquilidade. Comecei a chamar a atenção da mulherada. Em outras palavras, a conquista começava antes mesmo de eu abrir a boca. Tanto que eu reduzi em cerca de 90% o meu tempo de interação com uma mulher. Eu só falava o mínimo indispensável. Por quê? Porque boa parte do processo já tinha sido feito de maneira não verbal. E o meu saldo positivo simplesmente decolou. Pois é. O meu problema não era o assunto, era a minha linguagem não verbal que não estava me deixando gerar atração. E pode ser que esse seja o seu problema. E foi por isso que eu compilei esses 7 erros não verbais mais comuns entre os homens e providenciei um reparo para cada um deles. E se você colocar esses reparos em prática hoje mesmo, você vai notar uma diferença brutal na maneira como as pessoas reagem a você. Então vamos lá, sem mais delongas, ver que erros são esses. Primeiro erro, ficar de pernas juntas. Quando você fica de pernas juntas, você subcomunica submissão e também insegurança, como se você quisesse sumir desse mundo, desaparecer. O reparo, mantém as pernas afastadas na altura dos ombros, porque isso mostra que você está confiante e no domínio da situação. Segundo erro, ficar de braços cruzados. Tem muito cara que fica de braços cruzados achando que isso é transmitir uma imagem de bad boy, de um cara descolado. E não é isso que acontece. Quando você fica de braços cruzados, você se fecha para o mundo, você afugenta as pessoas. E dependendo do caso, o braço cruzado também pode indicar prepotência. O reparo se habitua a ficar com os braços relaxados e mantém essa área daqui desobstruída. Terceiro erro, olhar disperso. Quando você está interagindo com alguém e fica olhando para outras coisas, inclusive o celular, você está subcomunicando que você tem coisa mais interessante para fazer do que ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer. É uma tremenda falta de educação. O reparo, simples, mantém contato visual com a pessoa ao longo de toda a interação. Quarto erro, fala doce. A fala doce é uma modalidade de fala que a gente normalmente usa com seres mais frágeis, como crianças e animais, para que eles não se sintam ameaçados pela gente. Um exemplo de fala doce seria você chegar para uma criança e falar: "Você quer tomar um copinho de Coca-Cola?" Ou então você chegar para o seu cachorro e falar: "Vamos passear com o papai?" E tem muito cara que fala assim com a mulher. E não é à toa que a mulher acaba enxergando esse cara como um banana, porque ele deixou de transmitir na voz dele domínio masculino, o que é muito atraente para o sexo feminino. Reparo, começa a falar com assertividade e sem variar o tom. Por exemplo, ao invés de falar "vamos sair sexta", você fala "vamos sair sexta". Ao invés de você falar "vamos no balcão pegar uma bebida", você fala "vamos lá no balcão pegar uma bebida". Quinto erro, ficar de cabeça baixa. Quando você fica de cabeça baixa, você está subcomunicando tristeza, depressão e, em alguns casos, submissão. O reparo, simples, mantenha o queixo erguido a todo momento. Tenta manter o queixo na linha do horizonte, reto.
procura não ficar com ele muito erguido não, beleza? Sexto erro, não tocar a pessoa enquanto estiver interagindo com ela. Não subestime a importância do toque durante a interação. Quando um ser humano toca o outro, ele libera uma substância chamada oxitocina, que é responsável, entre várias outras coisas, pelo fortalecimento da conexão entre duas pessoas. Em outras palavras, quando você toca a pessoa ao longo da interação, você aumenta a probabilidade de criar uma conexão com ela. Se você estiver na dúvida onde tocar a pessoa, toca nessa parte entre o ombro e o cotovelo, que é considerado uma zona neutra tanto para homens quanto para mulheres. E esse foi o reparo. Último erro, gesticular rápido demais. Quando você gesticula rápido demais, você subcomunica nervosismo, desespero, ansiedade. O reparo, gesticula devagar, com suavidade. Isso subcomunica que você é um cara tranquilo, de boa. Tá legal? A linguagem não verbal não só faz você chamar a atenção da mulherada, não só faz com que você controle a maneira como elas reagem a você, sem você ter que falar nada. Não só faz você economizar na conversa e aumentar a velocidade da sua conquista. Ela também te dá a habilidade de ler a mente da mulher e saber de antemão e sem que ela te diga nada, se ela tá te enrolando, se ela tá fazendo doce, se ela tá mentindo, se ela tá realmente atraída e muito, muito mais. Os 7 reparos que eu te ensinei hoje vão com certeza dar um grande up nas suas habilidades não verbais. Mas tenha em mente que isso é apenas a ponta do iceberg. Isso aí é muito mais complexo do que parece. E se você tiver afim de virar um monstro em habilidades não verbais, eu sugiro fortemente que você clique no botão que vai aparecer no final desse vídeo, ou então no link que está na descrição e assista um vídeo onde eu ensino o caminho das pedras para você dominar a sua linguagem não verbal. Beleza? Foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, clica no like. Se você não curtiu, honra seu papel de hater, clica no dislike. Dúvidas, comentários, sugestões, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais, grande abraço para vocês.